tô vindo aqui com um novo projeto. Vocês já devem ter visto aí o anúncio, é a Maria Flor. Maria Flor é um novo projeto aqui do canal e eu venho mostrar para vocês a montagem do corpo, né? As pessoas que já adquiriram o PDF vão poder aproveitar já a montagem do corpinho, que é uma montagem diferente, onde eu tô usando miçangas para fazer as articulações. Só que as miçangas, elas ficam por dentro do crochê, né? A miçanga ela não fica aparente, ela não fica exposta, então ela vai ficar por dentro, ela vai dar um movimento nas peças, né? E ela vai dar um acabamento melhor. Então a bonequinha ela é assim, né? Em produção ainda. Vocês veem aqui tem o narizinho já bem marcado, o queixinho, né? Que essa cabeça ela é bem diferente. Colocamos a orelha, mas aqui ela tem a marcação bem funda aqui do queixo, né? Para fazer o pescoço. Aqui a gente deixa a abertura, onde depois vai encaixar o ombro, né? E cotovelo e o punho para fazer todos esses movimentos, tá? Então tem todos esses movimentos aqui já prontos, né? Por conta da miçanga que vai por dentro. Aqui na perna eu deixei aqui aberto que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a pontuação aqui ao redor. Por dentro eu coloquei aquele fio de antena, aquele fio de antena de TV a cabo, mas você pode usar qualquer um. Eu coloquei aqui dobrado para que ele fique bem firme, porque eu quero ela com o corpinho bem firme, né? Ela só leva aqui no meio esse arame. Aqui ao redor nós vamos colocar o crochê, onde vamos encaixar as pernas. Então a gente tem aqui o pé, que faz esse movimento. Tem aqui a parte do joelho, né, da canela. Tem a parte da coxa, que entra aqui nessa abertura. E ele tem todos esses movimentos mais realistas. Por dentro tem a miçanga. Eu estou usando 3 tamanhos de miçangas. Aqui eu estou usando de 1 centímetro, né? Essa aqui de aproximadamente 1 centímetro. Vou pegar aqui uma régua, dá uma olhadinha aqui. Ela não tem nem 1 centímetro mesmo, ela tem quase 1 centímetro. Deve ter 8, 9 milímetros aproximadamente. Ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha, ela tem quase 1 centímetro. Então poderia ser uma miçanga de 1 centímetro, né, no punho. Aqui no tornozelo, tá? E no joelho eu estou usando tamanhos diferentes, cotovelo e o ombro também estou usando tamanho diferente. Essa aqui ela tem 1,5 cm. Eu estou usando no tornozelo e cotovelo, tá? Ela tem aproximadamente 1,5 cm. Tá vendo aqui? Eu estou usando ela no tornozelo e cotovelo, tá? E uma maior que eu vou usar aqui no quadril, né? Nessa união aqui em cima das pernas, no ombro e no joelho, que ela tem aproximadamente 2 centímetros. Aquelas miçangas que às vezes a gente encontra, né? Em cordões, em alguns tapetes de encosto de carro. Então a gente vai usar as miçangas nas articulações, que vai permitir esse tipo de movimento, tá? Então uma menorzinha aqui no punho e as maiores no cotovelo, ombro e joelho, tá? Aqui de 2 centímetros também no joelho e a de 1,5 cm, tornozelo e cotovelo. Eu tô usando linha Anne, tá? E agulha 175, tá? Ela tem aproximadamente 38 centímetros. Feita com a linha Anne, tá? Só tem o arame aqui dentro do corpo. Nas pernas e braços não tem arame, ela é toda maleável. Ela faz poses, né? Porque as articulações permitem esses tipos de movimento. E ela é toda articuladinha. Tem um dedão só e o resto da mãozinha todo junto. Você vai se apaixonar porque é uma boneca muito rápida de se fazer, tá? Aqui, nessa abertura, eu fiz a pontuação. Quem já tem o PDF sabe a pontuação certinha. Se você não tem ainda, eu vou trazer o passo a passo aqui no canal, tá? Quem já adquiriu o PDF e tiver dificuldade na hora de fazer essa marcação para receber os membros, eu vou fazer aqui rapidinho para vocês. Eu estou usando linha Anne. Essa linha Anne aqui é na cor amêndoa, tá? Na cor amêndoa é a pontuação
de cor 7650, né? A cor amêndoa, mas você pode usar a cor de sua preferência. E aqui nós fizemos a pontuação, pulamos 18 pontos e aqui fizemos 10 correntinhas. Então tem um total de 28 pontos. E aí nós vamos fazer essa marcação aqui ao redor, tá? Quando a gente vem fazendo a bonequinha, que a gente começa pela cabeça, né? E termina aqui embaixo, a gente pula aqui 18 pontos e faz uma sequência depois de 10 correntinhas. Então, dá um total de 28 pontinhos aqui, ó. Eu tenho 18 pontos pulados. Eu vou pegar nesses 18 pontos que eu pulei, as alcinhas de dentro, tá? Para fazer a pontuação aqui. Aqui nas 10 correntinhas, eu já vou pegar a pontuação na alcinha que sobrou mesmo da correntinha, tá bom? Então, eu começo aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu vou pegar as 10 correntinhas, a pontuação que sobrou. E nessas 18 aqui que eu pulei, eu vou pegar pelas alcinhas de trás. Você que não estiver entendendo porque você ainda não tem o PDF, aguarda um pouquinho que eu vou trazer no canal todo o passo a passo e aí você vai entender essa parte aqui da construção dessa parte do corpinho, tá? Então, eu tô pegando aqui, ó, os 18 pontos pelas alcinhas de trás, tá? Porque a gente deixou uma abertura aqui na parte do corpinho dela. Então, eu tô pegando aqui esses 18 pontos pelas alcinhas de trás, tá? Eu preferi colocar as miçangas nesse corpinho, porque eu percebi que algumas bonecas, quando a gente faz, na hora que a gente vai unir as partes, quando você passa a linha ou mesmo coloca a articulação, na hora de prender, parece que o crochê ele fica meio franzido, meio amassadinho. E a miçanga por dentro, ela dá aquela consistência ideal e não vai deixar dar nenhum defeito na peça. Então, quando você coloca a miçanga por dentro e você puxa, a miçanga ela mantém aquele formato que você deseja na ponta das peças, né? E vai permitir um movimento muito mais enérgico, porque a linha está passando por dentro daquele buraquinho da miçanga, não vai prender nada e vai dar um movimento perfeito, tá? Então, eu estou usando miçangas aqui exatamente por isso. Vocês que vão fazer as Marias, né? Vocês vão perceber o quanto a miçanga por dentro, ela facilita o trabalho na articulação, tá? Então, eu tô fazendo aqui a pontuação, fiz os 18 pontos ali, pegando as alcinhas de trás, e depois eu vou fazer aqui mais 10 pontos nessa parte aqui de baixo, que são as 10 correntinhas que fizemos quando estávamos fazendo o corpinho, né, lá na carreira de número 36, ok? Lembrando que se você não tem o PDF ainda, é só aguardar um pouquinho que eu vou trazer o passo a passo gratuito aqui no canal. E se você já tem o PDF, acompanhe o vídeo para tirar qualquer dúvida. E mesmo assim, se tiver alguma dúvida ainda, é só colocar nos comentários que devagar eu vou respondendo a vocês, tá bom? Ou então me chama nas redes sociais, @lislabre, é fácil me encontrar por lá, né? A minha página é toda cheia de amigurumis, então quem quiser também me chamar pelo Instagram, no Facebook, @lislabre. Mas é só colocar nos comentários que eu respondo a vocês, tá? Então aqui a gente vai fazer uma sequência de 6 carreiras com 28 pontos. Depois que eu fizer as 6 carreiras todas com 28 pontos, ó, tá vendo? Eu vou fazer a minha 7ª carreira, que vai ser 5 pontos e uma diminuição ao redor. Vejam que quando eu peguei as alcinhas de trás, ele me dá esse debrunzinho, que depois, quando eu colocar essa parte para dentro do corpo, vai ficar aquela marcação certinha da beiradinha da perna, tá? A marcação do quadril, onde vai entrar a minha perna. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição, na minha carreira de número 7, por toda a volta. 5 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição por toda a volta, que vai me dar um total de 24 pontos, tá? Que eu vou fazer essa sequência por 4 vezes. Vai me dar um total de 24 pontos, ó. E aí, agora eu vou fazer 12 diminuições, né? E depois mais 6 diminuições. Antes disso, eu tenho que encher. Então, ó, depois que eu fizer mais 12 diminuições na carreira 8 e 6 diminuições na carreira 9, eu vou colocar para dentro. Mas antes eu preciso encher. Opa, agarrou aqui. Antes eu preciso encher, tá?
para que ela fique aqui cheinha. E eu coloco essa parte aqui para dentro, que vai me dar um movimento. Aqui eu preciso encher, tá? Essa partezinha aqui. E colocar para dentro, já vai estar prontinha para receber a perna, tá? Então aqui eu já fiz a parte do braço, fiz a parte da perna só para sanar dúvidas. E eu vou montar nesse vídeo com vocês o braço. No próximo vídeo a gente vai montar as pernas, tá bom? Então aqui, ó, já diminuí, fiz 12 diminuições, enchi, fiz 6 diminuições, já fechei, já coloquei aqui para dentro, ela tá perfeitinha. Aí a gente vai fazendo aquele carinho no amigurumi, né? Eu falo que eu faço carinho nele para que o enchimento por dentro se acomode. A gente vai fazendo carinho, vai puxando, vai apertando, vai amassando, vai dando o formato que a gente quer a peça, porque isso também é importante para que a nossa peça fique perfeita. Vejam que delícia aqui esse queixinho, né? Esse nariz, tá? Que é esse modelo novo. E depois eu vou trazer para vocês passo a passo. Também estou devendo muita coisa no canal, tem muita roupinha que eu também estou devendo. E eu vou montar aqui a perna, né, e o braço para mostrar a vocês. Então vejam que quando a gente coloca para dentro, fica essa marcaçãozinha. Eu já tô aqui, ó, com as 3 partes do braço prontas, que é a mão, tá? O antebraço e o braço. Aqui, antes de eu fechar a última carreira da mãozinha, né, que eu vou fazer aqui a última carreira com 6 diminuições, eu vou botar um pouquinho de enchimento. Então é importante que quem já tem o PDF assista esse vídeo para montagem. Lá no PDF eu marco, olha, vai passar a linha da miçanga pela carreira tal, pela carreira X, para que vocês saibam exatamente a carreirinha por onde a miçanga, né, vai ter que passar a linha. Mas depois eu vou trazer aqui no canal também para vocês. É só mesmo o vídeo para dar um suporte para quem já quer montar a sua Maria Flor. A gente tem o dedão, é importante, né, colocar o dedão na posição correta. E a miçanga, ela vai passar a linha nessa direção assim, tá? Na direção do dedão, tá bom? Então, a miçanga vai entrar aqui, ó, essa miçanguinha de 1 centímetro, ela vai entrar aqui, ó, e ela vai fazer esse tipo de movimento. Então, a linha pela miçanga, ela vai ter que passar nessa direção aqui, ó. A miçanga tá aqui, a miçanga tem esse buraquinho, né? E aí, a gente vai passar a miçanga aqui, ó. Tá? Vai passar a linha aqui, por dentro da miçanga, saindo aqui do outro lado, ó. E aí, a mãozinha, ela vai ter esse movimento aqui, ó. Vejam bem, ó. Esse movimento pra lá e pra cá, ó. Pra lá e pra cá, tá? Ela vai ter esse movimento aqui, ó. Ó, pra cá e pra cá, tá? Então, ó, esse movimento aqui. Tá bom? Como vai passar, ela vai ter esse movimento. Então, eu vou fazer... se eu quisesse o outro movimento, eu teria que passar a agulha do outro lado, tá bom? Então, agora eu já passei aqui, eu já marquei a posição da minha miçanga. Eu vou fazer 6 diminuições aqui. Vejam que eu tô marcando aqui a posição da minha miçanga. Eu já poderia até passar uma linha. Eu acho até melhor passar uma linha, para não ficar com a agulha assim atravessada, né? Mas é que eu quero mostrar para vocês exatamente como vai passar a linha na miçanga. Então, eu deixei aqui a agulha para que vocês percebam a direção por onde a linha vai ter que passar. Eu já tenho que deixar essa marcação pronta, porque depois eu não vou saber onde é que está o buraquinho da miçanga, né? Enfim, esse é um modelo novo, estou trazendo aqui no canal, e você pode fazer adaptações nas bonequinhas que você tiver aí, né, em outros modelos articulados. Isso é uma nova forma de botar essa articulação sem deixar nenhum defeito na peça, porque você vai saber que na hora que você puxar, não vai ter deformidade nenhuma na peça, tá? Então aqui, ó, por aqui, onde está a minha agulha, é o lugar onde vai passar a minha linha. Deixa eu passar essa linha aqui, peraí. Já vou pegar aqui e vou passar a linha aqui, nesse buraquinho, tá? Para já mostrar para vocês exatamente como é a marcação, ó. Vou passar a linha aqui. Passei a linha, então vejam que a linha tá fazendo o papel aqui da agulha, né? Ó,
de um lado para o outro e vai me permitir esse movimento, tá? Então, eu vou deixar aqui ela separadinha, tá? Depois dá até para prender aqui o dedão um pouquinho. Eu até prendi o outro dedão também. Então, dá para prender o dedão um pouquinho. Vou deixar aqui ela separadinha, que a mão já tá pronta. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, que é a parte do antebraço, ó. Essa parte do antebraço aqui, tá? Já tá prontinha. Você vai perceber que quando você estiver fazendo, a gente tem uma parte que a gente inicia, depois a gente pega pelas alcinhas de trás, que dá esse debrum, né? Que a gente pegou pelas alcinhas de trás. Essa dobradinha aqui já é a marcação, onde a gente vai colocar essa parte aqui pra dentro da peça, ó. Vai ficar aqui igual um copinho. Aí a gente vai encher a peça, que aqui é onde vai encaixar a mãozinha, tá? Então, a gente vai encher aqui a peça. Deixa eu encher aqui. Eu vou encher aqui a peça um pouquinho. Não precisa encher muito, não, tá? Porque quando a gente enche muito, fica aparecendo pelos buraquinhos, né? Então, a gente enche um pouco a peça para que ela fique cheinha, mas que ela não fique com os poros muito abertos, né? A gente aqui em cima vai colocar a miçanga, tá? A miçanga aqui, eu tô usando essa miçanga de 1,5, 1,5 cm, ok? Tá aqui no cotovelo. O ideal seria que ela fosse um pouquinho mais clara para não aparecer, né? No crochê, mas ela não aparece não, fica só uma sombra. E aí eu vou passar a linha aqui na carreira certinha, tá marcado no PDF em qual carreira que entra a minha linha, tá? Depois eu vou trazer o passo a passo aqui para vocês também. E aí você vai ter a linha passando, vai fazer as diminuições para fechar a sua peça e vai ter essa marcação aqui. Na hora que você for montar o bracinho, é importante que essa marcação ela fique ao contrário do punho. O punho ele vai ficar assim na diagonal ou na horizontal. E essa parte aqui do cotovelo, ela vai ficar na vertical. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, ó. Vai encaixar assim. Esse eu quero que encaixe aqui e esse aqui. Então, a mãozinha, ela vai ter que encaixar nesta posição, ó. Aqui, vejam que eu coloquei a linha na horizontal. E aqui a da mãozinha eu tô colocando, ó, na vertical, tá? Então, a mão encaixa assim e o braço assim, tá? Então, vejam que a mãozinha eu vou colocar nessa posição e o encaixe do cotovelo eu vou colocar em outra posição. Perceberam? Eu vou prender aqui para que vocês vejam. Pegar uma agulha. Mas depois eu vou mostrar de novo quando eu estiver montando a outra no passo a passo no canal. Eu vou montar de novo para que vocês percebam, tá? Então, essa eu vou montar aqui, ó. Vou prender assim, nessa posição. Eu venho aqui. Nessa carreirinha. Vou passar aqui por dentro da miçanga. Saio lá do outro lado na miçanga. E vou prender do outro lado, ó. Vou prender aqui do outro lado. O ideal é que passe 2 fios. Eu tô passando um fio só, mas o ideal é que passe 2, tá? Porque criança que vai estar sempre mexendo, é ideal 2 fios para não ter nenhum problema de arrebentar, né? Porque criança vai mexer bastante nessas articulações. Então, ó, vamos amarrar. Não precisa ter medo na hora de amarrar, o ideal é com 2 fios. Não precisa ter medo porque dentro tem a miçanga, então não vai deformar a peça, tá? Eu vou esconder aqui o meu fio. Eu posso aproveitar até esse fio aqui, não vou nem cortar. Vou aproveitar esse próprio fio para dar um pontinho aqui no meu dedão, para ele não ficar muito aberto.
Vou até aproveitar aqui, ó. A gente já prende um pouquinho o dedão. Tá? Tô prendendo aqui um pouquinho. Vou voltar aqui com o meu fio pra cá. Vou amarrar e depois eu vou esconder o meu fio. Então, eu já tenho aqui o meu punho preso no meu antebraço, com o movimento. Já dei até um pontinho aqui no dedão. Tá? Agora eu posso arrematar sem problema nenhum. Escondendo o meu fio. Minha peça tá perfeita, arrematada, sem nenhum, né, fio aparente. Toda presinha e sem perigo para a criança, porque a miçanga tá por dentro da peça, tá? Então, olha lá, ó. Ela tá com esse movimento, tá? Com esse movimento. E agora, é hora de prender o cotovelo, tá? Ela tá com esse movimento aqui. Deixa eu ver que aqui tá prendendo um pouquinho. Você não precisa amarrar com muita força, nem apertar muito. Então, agora que eu já coloquei a mãozinha, ó. Tá? A mãozinha, ela já tá com os movimentos. Eu vou colocar o meu cotovelo no meu braço, tá? Então, quando eu fizer o braço, eu também vou fazer pelas alcinhas de trás, numa determinada carreira. Você vai colocar pra dentro, vai encher a peça. E na parte superior, né? Aqui é onde vai encaixar o braço, ó. Tá? Encaixar assim. E aqui na parte superior, a gente vai colocar a miçanga. Ó. Bracinho. E aqui eu vou prender o cotovelo para fazer esse movimento. A mão foi para um lado e para o outro. E o cotovelo vai para cima e para baixo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Já enchi. E aqui, ó, já tá para cima e para baixo, porque eu prendi de um lado para o outro. Dessa forma, aqui, eu prendi cotovelo e braço. E dessa forma, aqui, eu prendi mão e punho. Entenderam? Nessa posição, mão e punho. E aqui, na outra posição, assim, eu prendi o cotovelo com o braço, tá? Então, ó, aqui, ó, colocar os dois aqui, ó. Assim. Na vertical, a mão e o punho. E na horizontal, cotovelo com o braço, ok? Então, ó, a gente tem movimento aqui e movimento aqui. Muito fofinha, né? Agora é só a gente prender aqui no ombro. Então, eu vou fechar aqui. Antes de fechar, eu vou colocar uma miçanga. Vou colocar a miçanga aqui de 2 centímetros aqui em cima, tá? Aqui eu coloquei a de 1,5 centímetro. Aqui eu até posso colocar de 1,5 centímetro, que é a mesma que eu coloquei aqui no punho, tá? Mas eu vou preferir colocar de 2. Eu tô colocando essa aqui, mas depois eu vou trocar e vou colocar de 2, porque a de 2 fica melhor. O movimento fica melhor, porque ela prende melhor ali em cima no bracinho, tá? Então, eu vou fechar aqui colocando a miçanga de 2 centímetros. Então, olha lá. Coloquei aqui, aqui. Já fechei em cima com a miçanga de 2 centímetros. E agora eu vou passar aqui, ó, de um lado para o outro. Então, eu vou encaixar a minha peça. Eu venho aqui na minha, ó. Aqui é a minha partezinha, né, de fechamento do braço. Subo 2 carreirinhas. Venho aqui para a lateral, pego 2 carreirinhas para a lateral. Vou passar a minha linha por dentro da miçanga. Vou sair lá do outro lado. Ó. Aqui na minha carreirinha. Por dentro da miçanga. Saio lá do outro lado. Pego também minha segunda carreirinha aqui de cima. Quando você tiver com a peça pronta, você vai visualizar exatamente o lugarzinho que eu tô falando. E a orientação do PDF também tá bem clara lá, tá? Mas qualquer dúvida, é o que eu digo, pode me perguntar por aqui.
E é só aguardar que o passo a passo vai vir também. Devagarzinho eu coloco aqui no canal. Tô devendo várias peças, várias roupinhas que eu vou trazer aqui no canal para vocês também, das bonecas anteriores. Mas esse modelo ficou pronto e eu quis logo trazer essa novidade para vocês. Tá? Então aqui é só prender. O ideal é com 2 fios, para que não solte. E aí depois que ela estiver bem presinha, tá? Vou ajustar aqui por dentro o enchimento. Que ela fique bem perfeitinha aqui no lugar certo. Olha lá. A gente faz aquele carinho no crochê, né? Acomoda o crochêzinho todo por dentro. E ela já está prontinha com os movimentos de ombro, cotovelo e punho, tá? E depois, no próximo vídeo, vamos fazer as pernas, ó. Tá igual esse aqui, cotovelo e punho, ok? Ó, ombro, cotovelo e punho, tá? Então, a gente vai fazer no próximo vídeo a montagem das pernas. E é isso, em breve eu vou trazer para vocês todo o restante. Aqui eu vou dar uma ajustada, porque eu acho que eu prendi e apertei muito. Quando aperta muito, dá realmente defeito na peça. Eu vou tirar e vou prender novamente, tá? Para ficar bem bonitinha. Eu apertei demais. Não precisa apertar, porque senão você acaba colocando um defeito na peça, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Esse é o início, né, do nosso projeto aqui da Maria Flor. Comecei já pela montagem para ajudar quem já está com o PDF em mãos. E em breve eu vou trazer o passo a passo para que vocês possam anotar aí quem não quiser comprar o PDF, tá bom? Então no próximo vídeo vamos colocar aqui perninha, né, no lugar, colocando as articulações tanto da parte aqui do corpinho, joelho, pezinho, tá? Espero que vocês estejam gostando até agora, tá bom? Um beijo, gente. Não esqueça, né, de quem não se inscreveu no canal, se inscrever, deixar seu like, botar aí seus comentários, suas dúvidas, ok? Esse gatinho aqui, que é o gatinho também da Yasmin, que eu tô devendo para vocês, vou trazer também no canal todos os mascotes, né? E essa é a Maria Flor. E eu espero que vocês curtam bastante e façam muitas Marias, tá? Para presentear aquela pessoa querida ou até mesmo ganhar um dinheirinho. É isso. Beijinhos. Tchau, tchau.